Bem-vindos ao Vida, o podcast que explora os segredos da Terra. Eu sou a Bárbara e hoje nós vamos mergulhar no ciclo do oxigênio, um processo que é vital para todos os tipos de vida que nós conhecemos hoje no nosso planeta. Como eu falei no último podcast, o planeta era uma bola de fogo que foi resfriando e nessa resfriação alguns gases acabaram se formando no nosso planeta. E com a evolução dos seres vivos, começaram a se ter no planeta as primeiras cianobactérias. E da mesma forma que a gente utiliza da comida para ter energia, as plantas utilizam do oxigênio para que elas possam ter energia para crescer. Então, através das cianobactérias, começou a desenvolver o processo de fotossíntese, que é como a gente conhece ele até hoje. E para quem não sabe o que é a fotossíntese, as plantas elas absorvem o gás carbônico e transformam ele em oxigênio e emanam para a atmosfera. Sem as plantas, e principalmente as cianobactérias, que são realmente o pulmão do mundo, fazendo esse processo de fotossíntese, seria impossível que nós, outros seres vivos, pudéssemos respirar atualmente. Porque é elas que liberam o O2, que é a forma do oxigênio, com a qual nós, seres humanos e os outros animais, respiramos hoje em dia. Nesse processo, as plantas utilizam da quebra da glicose para transformar em dióxido de carbono, gerando a ATP delas, que é a energia que faz com que elas possam crescer e se desenvolver. Então, é muito errado quando as pessoas falam que a Amazônia, por exemplo, é o pulmão do mundo, porque é graças a principalmente as cianobactérias que a gente tem esse tanto de oxigênio para que todos os seres vivos, exceto as plantas, possam respirar. Porque sim, a Amazônia e as florestas no geral produzem muito oxigênio, mas elas também consomem muito. Então não dá para falar que a Amazônia e as florestas são o pulmão do mundo, porque a produção pelas cianobactérias são muito maiores. Então elas que realmente fazem com que haja tanto oxigênio assim na atmosfera para que a gente possa usar no nosso processo de respiração. Então, sem essas cianobactérias, não tem como ter um equilíbrio ecossistêmico no nosso planeta. Toda forma de vida, como a gente conhece hoje, acabaria morrendo e aí o planeta teria que se reinventar, as pessoas evoluírem, os animais evoluírem, para que houvesse uma outra forma de respiração sem ser com oxigênio. Mas não é uma hipótese estudada atualmente, então é muito importante também ter essa preservação das cianobactérias através da preservação de rios, mares, enfim, todos os corpos d'água que elas se encontram, para que não acabe com elas, para que a gente consiga respirar realmente, né? E assim, hoje eu concluo a nossa breve jornada pelo ciclo do oxigênio, que é um processo vital que sustenta toda a forma de vida terrestre atualmente. E também as vidas que já existiram e hoje não existem mais, foi tudo graças ao oxigênio e à respiração, à fotossíntese das cianobactérias. Da respiração até a fotossíntese celular, tudo nos lembra em como tudo na vida está conectado, tudo na Terra está conectado, sem umas plantinhas minúsculas, as cianobactérias, sem bactérias minúsculas, não existiria nada do que a gente conhece hoje em dia. Caso você tenha alguma dúvida sobre o que foi discutido hoje, pode mandar mensagem, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder para vocês com o que eu puder. E também vou deixar aqui nos comentários algumas recomendações de alguns vídeos e alguns livros um pouco mais completos, caso vocês tenham interesse em realmente se aprofundar nesse assunto que é tão importante, tão vital para a forma de vida como a gente conhece hoje. Como eu já falei, sem essas cianobactérias e sem as plantas, a gente não seria nada hoje em dia, não teria ser humano, não teria animal. Então é bem interessante, vou deixar aqui fixado caso alguém queira saber um pouquinho mais. Então é isso, muito obrigada por acompanhar mais um ciclo desse podcast, que a gente fala bastante sobre a vida na Terra. E semana que vem vai ter mais algum. Vou deixar de surpresa de qual que vai ser o tema para vocês. Mas é isso, muito obrigada pela atenção e até semana que vem no nosso podcast sobre a vida. Um beijo.
Até mais!